História do Brasil, invasões holandesas e a expansão territorial. Aula número 4, para o terceiro ano do ensino médio, a nossa revisão do ensino médio. Nós estamos vendo a formação do Brasil português. A gente chama esse período colonial de Brasil português, porque o Estado, não existia um Estado brasileiro, né? Quando a gente vai começar a formação do Estado brasileiro lá, quando tiver a independência do Brasil, nós vamos ver que vai ser um período bastante conturbado da história, que é a formação do Estado brasileiro a partir da independência, porque até a independência não tem Estado brasileiro. O Brasil é colônia de Portugal, então a gente estuda como Brasil português. Nós já vimos, né, como começou a descoberta, por que não colonizaram imediatamente, por que tomaram a opção de colonizar produzindo a cana-de-açúcar, qual foi o modelo de administração, que foi, primeiro, as capitanias hereditárias, porque a coroa queria transferir o custo da colonização para o capital privado, não deu certo, só 2 capitanias foram chorar, e aí depois eles tiveram a opção de centralizar o governo, fizeram o governo geral, onde eles enviavam fidalgos portugueses para governar o Brasil, eram chamados governadores gerais ou vice-reis, né, que tinham total poder aqui na colônia, né, a única pessoa que ele, né, devia alguma autoridade era ao rei de Portugal. Então, era conhecido também como vice-rei. A capital era em Salvador. E aí nós vimos, né, primeiro, né, a sociedade açucareira, e dentro dessas questões da sociedade açucareira, nós vamos ter as invasões holandesas e a expansão territorial. Então, em 1624, os holandeses invadiram a cidade de Salvador, que eu acabei de frisar que era a capital da época, lá permanecendo por até 1625, pouco tempo. Posteriormente, consolidaram sua presença no Nordeste brasileiro entre 1630 e 54, quando foram expulsos pela insurreição pernambucana. Olha só aqui meu companheiro aqui de aula aqui, tá aqui rosnando aqui do lado. Fica quieto aí. Nesse período, a Holanda participou da empresa açucareira brasileira, financiando o refino de parte da produção. Então, sempre que a gente pensa na presença holandesa no Brasil, nós temos que associar ao Nordeste. Associando ao Nordeste, a gente associa a produção açucareira. A gente tem que relacionar esses momentos, né? Açúcar a gente associa com o Nordeste. Presença holandesa a gente associa com o açúcar, né? Eram os holandeses que financiavam e investiam na produção açucareira, né? Tanto é que a queda da produção açucareira, né, ou da importância do açúcar para a colônia, vai estar associado aos holandeses, com a expulsão dos holandeses, porque eles vão produzir o açúcar em outro lugar, vão fazer concorrência com o açúcar brasileiro, né, e vai fazer com que caia o preço do açúcar brasileiro. Bem, eram os portugueses que faziam o embranquecimento do açúcar? O refino? Sim, os portugueses e também os holandeses, né? Ambos, né? Os portugueses, eles já tinham, né, experiência com a produção açucareira, né? Mas só que os holandeses vieram e, né, investiram ainda mais, né? Existia um investimento muito forte holandês na produção, tendo o capital, né? Lembrando sempre, né, que Portugal não gostava muito de investir, não, né? A gente já percebeu no início, quando eles transferiram o investimento para o capital privado, né? Eles se interessavam muito mais em explorar do que em investir, né? A gente vai ver também lá no período da mineração, que a mineração ela vai ser muito rudimentar. Por quê? Os portugueses não investiam em técnicas de mineração, não existia a presença do Estado. O Estado estava ali somente para sugar, somente para cobrar o imposto, né? Então, o português ele não tem muito esse interesse em investir. Por isso que nesse período aí do açúcar, o investimento vem vir de um outro país, que é
dos holandeses. Então, os holandeses que vão acabar investindo aí nessa produção, nesse refino do açúcar aqui. Então, essa presença holandesa é também responsável pela expansão da comercialização de produtos pelos diversos mercados europeus. Após a expulsão, os holandeses se dedicaram exclusivamente à produção do açúcar nas Antilhas, mais barato que o brasileiro, o que levou à decadência da empresa açucareira no Brasil, que perdeu o monopólio para a produção das Antilhas. Então, foi isso aí que eu acabei de falar anteriormente. Os portugueses, né, que estavam aqui no Brasil, eles deram um tiro no pé quando expulsaram os holandeses daqui, né, acabaram criando um forte concorrente para o açúcar brasileiro, que acabou sendo produzido nas Antilhas, que fica ali na América Central, e né, mais barato que o açúcar brasileiro, né, que detinha um monopólio até então. Aí nós vamos, isso vai acabar encerrando o ciclo do açúcar como o carro-chefe aí da colonização, né? Então, vai colocar até em xeque a colonização, né? Vai começar a dar muito pouco lucro para a coroa portuguesa o açúcar, né? E o que vai salvar a colonização vai ser quando começar as descobertas de ouro, né? E a mineração. E aí vai transferir, né, o centro da colônia vai ser transferido do Nordeste para o Centro-Sul, né, porque vai ser encontrado ouro aqui no Sul e Centro do Brasil, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, vai transferir para o Centro-Sul. Então, está associada, né, a colonização ao produto, né, que o ciclo econômico. E aí, então, a gente tem que lembrar que a mineração salva a colonização portuguesa do fracasso aí, né, da crise do açúcar, né, que aconteceu por causa da expulsão dos holandeses aqui do Brasil e a consequente, né, criação dessa concorrência do açúcar holandês produzido nas Antilhas. Agora, expansão territorial. Lembrando que, como foi a colonização? Ela se deu no litoral. Você te lembra que foi como caranguejo, ou seja, de costa? Não, né? Não existe essa de caranguejo andar para trás. Não sei de onde que saiu essa ideia de que caranguejo anda para trás. Caranguejo anda de lado, né? E então anda de lado e no litoral. Então foi assim a colonização no litoral, né? Eles foram colonizando a faixa litorânea. A gente já viu em outras aulas que havia uma série de empecilhos, né, a adentrar o continente. Era o território desconhecido, conhecia-se muito pouco no interior do continente. Tinham os índios, né, os índios que não eram índios mansos, né, que defendiam seus territórios. No primeiro momento, eles estavam produzindo açúcar para a produção de açúcar ali no litoral, então não tinha problema, né? Depois, então, eles vão tendo que entrar a adentrar mais. E uma das coisas que levaram a adentrar para o sertão foi a pecuária. Por que a pecuária no sertão? Porque você não vai produzir boi aonde você está plantando açúcar, né? Então, você não vai usar o terreno que você tem para plantar açúcar, que era muito caro, que era muito valioso na época, para criar gado. Então, vamos então mais para o interior, né, para dentro do continente, para criar esse gado. Então, isso que faz com que, né, vá se adentrando, né, no interior do continente, penetrando o continente. Então, e a coleta das drogas do sertão na Amazônia, né? Drogas do sertão são produtos do extrativismo vegetal, né, que eles iam colhendo no interior do continente. A presença das missões religiosas, principalmente da Companhia de Jesus, também colaborou para a interiorização da colônia. A Companhia de Jesus são os jesuítas, que fundavam os chamados aldeamento ou missões.
Então, esses jesuítas, eles vinham, né, como eu disse na outra aula, eles vinham com a missão de levar o cristianismo até os confins do universo, os confins da Terra, né, seguindo uma promessa, né, para Cristo. Então, o objetivo deles era catequizar o índio. Né, os jesuítas foram um dos primeiros a vir para o Brasil, né, a primeira ordem religiosa a vir para o Brasil. A gente, né, eram eles responsáveis pela educação no início da colonização, foram eles que adotaram o tupi como língua geral no início da colonização. Primeira língua que se aprendia aqui, mesmo não o índio, aprendia primeiro o tupi, né, lá bem no início da colonização. Aprendia o tupi, depois que ele aprendia o português, né, porque o tupi era a língua geral em que se você conversava com qualquer tribo indígena, né? Então, era a língua geral aqui na colônia, era o tupi. E quem teve essa sagaz ideia, né, para eles poderem se comunicar com as várias tribos indígenas, foi a ordem, a Companhia de Jesus, a ordem jesuíta. Então, os jesuítas, eles eram responsáveis pela educação e pela catequização desses índios. E aí teve o problema né, desses catequistas com os bandeirantes. Os bandeirantes, a gente sabe muito bem, eram paulistas que iam para o interior do continente para tentar escravizar índios. Então, motivos totalmente diferentes. Um queria catequizar, aldeava, né, fazia as missões. Os bandeirantes iam para tentar escravizar, fazer a apreação desses índios, né? Então, aí, numa aula que a gente vai ter só sobre bandeirantes, a gente vai entender melhor isso. Mas a gente vê esse confronto entre bandeirantes paulistas e os jesuítas. Mas a gente vê que também as bandeiras foi um dos motivos que levou à interiorização da colonização. Então, vamos lembrar. Primeiro, criação de gado, coleta de drogas do sertão, catequização pelos jesuítas e o bandeirantismo, né? Então, esses elementos levam a colonização para o interior do continente. Apesar da violência extrema empreendida contra os índios e jesuítas, as bandeiras contribuíram decisivamente para a incorporação de vastas áreas além da linha de Tordesilhas, assim como para a descoberta de metais preciosos, que deram novos significados e rumos à colonização. Isso aqui está falando mais ou menos o que a gente já vem frisando, a gente já vem falando. O açúcar estava em crise, precisava encontrar um outro produto, e aí, pá, encontra ouro, né? Até que casualmente, né? Porque o primeiro objetivo das bandeiras era capturar índios. Por que capturar índios? Porque a riqueza estava no Nordeste, o Sudeste, ali onde viviam esses bandeirantes paulistas, né? Eles produziam produtos que não geravam muita riqueza, então eles não tinham condição de comprar uma mercadoria muito cara, que era o escravo africano. Era uma mercadoria extremamente cara, né? A gente tem que frisar aqui, nesse momento, o escravo é tratado enquanto mercadoria, e um mercado muito lucrativo para a coroa portuguesa. E aí, esses paulistas vêm para o interior na busca de escravizar índios, já que eles não tinham condições financeiras de comprar esse bem valioso que era o escravo africano. E aí, eles começam a passar da linha de Tordesilhas, né? A linha do Tratado de Tordesilhas passa mais ou menos ali no meio de Goiás, né? Essa região toda aqui do Mato Grosso do Sul, Rondônia, grande parte do Amazonas, nada pertencia ao Brasil, segundo o Tratado de Tordesilhas. Era território espanhol. Então, os bandeirantes, eles vão descumprindo esse acordo. Né? Para os espanhóis, estava tudo bem, quando eles vinham, capturavam índios e voltavam, né? Mas acontece que descobriu metal precioso, né? Os espanhóis vieram aqui e não tiveram muito interesse, né? O mesmo motivo, né, que fazia com que o português não adentrasse, fazia também com que o espanhol não adentrasse,
né, por causa dos índios bravios, e também porque eles tinham muita prata lá, nas minas de Potosí, né? Então, até aí tudo bem, mas só que aí descobriu o ouro, aí metal precioso. Aí iniciou-se uma crise entre portugueses e espanhóis, porém essa crise, né, não durou muito, eles resolveram bem com o Tratado de Madrid, né, onde usava-se o princípio de uti possidetis, né, que dizia que aquele que tomar posse de fato vai ter a posse de direito, ou seja, se eu tomo posse e dou utilidade, eu tenho direito àquela região. E foi isso que fez com que, né, eles foram fundando vilas aqui nessa região e tomando posse de fato dessa região em relação aos portugueses. Vale lembrar da criação da capital de Mato Grosso, que foi Vila Bela da Santíssima Trindade, exatamente para garantir essa fronteira em relação aos espanhóis. Então, a mineração foi importantíssima também para essa interiorização, né, da colonização do Brasil. Vamos relembrar, só para encerrar a aula. Lembrando, para encerrar a aula, criação de gado, droga do sertão, jesuítas catequizando os índios, bandeirantismo e mineração, né? Esses 5 elementos ajudaram a interiorização da colonização do Brasil. Ok? Então, muito obrigado. Essa é a nossa última de hoje. Cuide-se bem. Até amanhã. Valeu? Tchau.